E aí, pessoal que vai fazer o concurso de Campina Grande. Eu pesquisei sobre a história e também alguns aspectos geográficos da cidade de Campina Grande, que pode ser pedido, já que a história tem muito a ver com geografia. Se no final você gostar do vídeo, você dá um like, se inscreve no canal, certo? E isso me motiva a fazer mais vídeo como esse aqui. Eu comprei uma apostila em PDF e tudo que eu vou explicar aqui está na apostila. Todo o conteúdo está nos sites oficiais da Prefeitura de Campina Grande, da Câmara Municipal de Campina Grande, e nós vamos começar aqui a ver, né? Nós temos aqui a bandeira de Campina Grande com essas 3 espadas, certo? Nós temos essa faixa aí amarela e essa é a bandeira de Campina Grande, ok? Então, essas espadas simbolizando os desbravadores do sertão, do interior do Brasil. E isso inclui Campina Grande, ok? Atrás do ouro, né? Aí você vai vendo o amarelo simbolizando o ouro. E o brasão tem essa função aí de mostrar solo interpurina, única entre muitas. Então também as 3 espadas, certo? Simbolizando os bandeirantes, aquelas pessoas que iam desbravando o interior, ok? Nós temos aqui também o hino de Campina Grande, venturosa Campina querida, ó cidade que amo e venero. O teu povo progresso expande, és na terra o bem que mais quero. O teu céu sempre azul, cor de anil, tuas serras de verde vestidas, salpicadas com o ouro do sol, ou com a hóstia dos brancos luares. Eterno poema de amor à beleza, ó recanto abençoado do Brasil, onde o Cruzeiro do Sul resplandece, capital do trabalho e da paz. Oficina de ilusões, varões, Canaã de leais forasteiros, és memória de índios valentes, e singelos e alegres tropeiros. Tua glória revive Campina, na imagem dos homens audazes, aguerridos heróis de legendas que marcaram as tuas fronteiras. Eterno poema de amor à beleza, ó recanto abençoado do Brasil, onde o Cruzeiro do Sul resplandece, capital do trabalho e da paz. Isso aqui está no site da Prefeitura de Campina Grande, campinagrande.pb.gov.br. E nós temos aqui algumas coisas para analisar. Esse hino fala sobre aspectos geográficos, aspectos históricos, e nós podemos ver nesses versos, né, que fala do deslumbramento de quem está lá em Campina Grande, vendo o céu azul, cor de anil, ok? Então, um céu totalmente diferente daqueles que nós costumamos ver. As serras têm verde vestidas, ou seja, está tudo verdinho, salpicada com sol de ouro. E com a hóstia dos brancos luares, então aqui também envolve até a religiosidade. Ó recanto abençoado do Brasil, onde o Cruzeiro do Sul resplandece. Então aqui mais uma vez a parte geográfica e nessa questão de ver o Cruzeiro do Sul num lugar totalmente privilegiado. Capital do trabalho e da paz. Então o povo trabalhador, um povo que é ordeiro, um povo que tem paz. A oficina de ilustres varões, ou seja, de grandes compositores, grandes artistas, né? Belio de Campina, tem muitos, né? Canaã de leais forasteiros, és memória de índios valentes, que nós sabemos que Campina Grande começou através dessa ida dos índios abiús até o interior, junto com o Capitão Mor. E és memória de índios valentes e singelos e alegres tropeiros, esses tropeiros que iam daqui para o interior, para o sertão. Tua glória revive Campina na imagem dos homens audazes,
aguerridos heróis de legendas que marcaram as tuas fronteiras. Eterno poema, ele vai repetindo sobre a questão do Cruzeiro do Sul, que resplandece nesse recanto do Brasil. Então, os aspectos geográficos, os aspectos históricos, a questão dos índios, né, a questão dos tropeiros, do Capitão Mor, desses bandeirantes, né, que expandiram as fronteiras do Brasil pelo interior, que nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham uma linha determinada, que era a linha de Tordesilhas, e dali não podia passar. Mas quando houve a união da coroa ibérica, quando a Espanha dominou Portugal, né, o rei da Espanha era o mesmo de Portugal, e essa expansão para o interior foi bem forte. E aqui na Paraíba não foi diferente, né? Então nós temos aqui, ok? Então nós vamos seguindo aqui. Nós temos aqui algumas particularidades. Campina Grande é um município do Brasil. Tem também Campina Grande do Sul, que é lá na região sul. Então nós temos aqui Campina Grande, que é o município da Paraíba. Algumas fotos aqui, o açude velho, certo? E toda a estrutura da cidade, o desenvolvimento. E nós vamos falar aqui, ó, o lema da cidade é Solo Inter Plurima, única entre muitas. Ela também é conhecida como Rainha da Borborema, por estar nessa serra da Borborema. Ela é a principal cidade. Também é chamada de Campina, capital do trabalho, Liverpool brasileira, por causa da época em que se beneficiava o algodão, ok? E terra do maior São João do mundo, onde tem 30 dias de festa, de forró, nas festas juninas. Então é terra do maior São João do mundo, que tem uma rivalidade com Caruaru, né? Então tem uma rivalidade muito grande. O gentílico de quem nasce em Campina é campinense. Nós temos aqui a localização de Campina Grande, ok? Perto ali de várias cidades, Lagoa Seca e tantas outras que nós vamos ver. Ela faz parte da Unidade Federativa da Paraíba. Ela está numa região intermediária, que é a da própria Campina Grande, e também nessa região imediata, que é uma nomenclatura do IBGE, que também é ali em Campina Grande, no centro de Campina Grande. E faz parte da região metropolitana também de Campina Grande. Ao norte nós temos Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos e Puxinanã, que são municípios ao norte de Campina Grande. Ao sul temos Boqueirão, Caturité, Fagundes e Queimadas. A leste, antes de chegar em Campina Grande, a gente passa por essa cidade chamada Riachão do Bacamarte, e a oeste tem Boa Vista. A distância até a capital federal é de 2.307 quilômetros e até a capital da Paraíba, 112 quilômetros pela BR-230. A fundação da cidade ocorreu em 1º de dezembro de 1697, ou seja, 324 anos já se passaram, e a emancipação política foi em 11 de outubro de 1864, ou seja, 157 anos dessa emancipação. E, claro, a cidade completa ano no dia 11 de outubro, que é o dia da emancipação política. O prefeito atual é Bruno Cunha Lima, de 2021 a 2024, do PSD. E a área total de Campina Grande é de 591.658 km². A área urbana, por ali, pela Embrapa, é de 42,92 km². A população total, é uma estimativa do IBGE do ano de 2020, é de 411.807 habitantes. A estimativa é de que seja
agora em 2021, 413.830, segundo o site do IBGE também. Na posição aqui do Brasil, ele é o 57º município e na Paraíba é o segundo. A densidade demográfica é muito grande, 694,4 habitantes por quilômetro quadrado. O clima é tropical, certo? A altitude é 551 metros acima do nível do mar e o fuso horário é o mesmo de Brasília. O IDH do município é alto, 0,720 e está na Paraíba em terceira colocação. O PIB, de acordo com o IBGE, em 2017 é de 8.648.690 reais. A posição dele é de 119, né, no ranking do Brasil. O PIB per capita é de 21.077,30, segundo o IBGE 2017. Padroeiro da cidade é Nossa Senhora da Conceição. Então, o site da Prefeitura de Campina Grande, campinagrande.pb.gov.br, e da Câmara, câmaracg.com.br. Campina Grande é um município do estado da Paraíba. Ele é um dos maiores do estado, certo? Também está entre um dos maiores do PIB e é considerado um dos principais polos industriais da região Nordeste. É bem desenvolvida a questão da tecnologia na cidade e vamos ver aqui ao ler esse texto. Foi fundada em 1º de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Ela pertence à região geográfica imediata de Campina Grande e à região geográfica intermediária de Campina Grande. Campina Grande é o centro de todas aquelas cidades dali. De acordo com a estimativa do IBGE de 2020, a população é de 411.807 habitantes e em 2021, 413.600 por aí, viu? Sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana é formada por 19 municípios. Possui uma população estimada em 638.017 habitantes, juntando esses 19 municípios. Ela é um importante centro universitário, tem 21 universidades e faculdades, sendo 3 delas públicas, né? O IFPB, o UFCG e o EPB. E também a cidade com proporcionalmente o maior número de doutores do Brasil, um para cada 590 habitantes, ou seja, 6 vezes a média nacional. Além do ensino superior, o município é destaque também em centros de capacitação para o nível médio e para o nível técnico. Também possui o segundo maior PIB entre os municípios paraibanos, representando 15,63% do total das riquezas produzidas na Paraíba. É uma cidade bem desenvolvida. Uma evidência desse desenvolvimento da cidade nos últimos tempos é que várias revistas falam sobre Campina Grande como uma das 100 melhores cidades para se trabalhar e fazer carreira no Brasil. Ela é a única do interior que tem essa característica, certo? E o município é considerado a cidade mais dinâmica do Nordeste e a 6ª cidade, assim nesse sentido, né, mais dinâmica, segundo a Gazeta Mercantil. E foi apontada como uma das 20 metrópoles brasileiras do futuro. Esse município, Campina Grande, ele vai sediar vários eventos culturais, como o maior São João do mundo, são 30 dias de festa no Parque do Povo, certo? Que é uma rivalidade junto com Caruaru. Também tem o Festival Internacional de Música, o Festival Internacional de Jazz e o Encontro da Nova Consciência, que é ecumênico, e o Encontro para a Consciência Cristã, que é cristão. Além disso, tem o Crescer, que é o Encontro da Família Católica.
Todos esses eventos são realizados no carnaval, como retiros de carnaval. E no inverno tem o Festival de Inverno, que tem ali uma abrangência muito grande, junto com Garanhuns, que também tem o seu Festival de Inverno. E além disso tem vários outros eventos, bastante evento que Campina Grande tem. A história de Campina Grande. A urbanização do município tem um forte vínculo com as atividades comerciais, que desde os primórdios aconteceram até hoje. Foi um lugar de repouso para os tropeiros, né, que saíam daqui do litoral até o interior, e daí, claro, onde esses tropeiros passavam, eles ficavam hospedados, dormiam, tal. E, claro, se formou então um comércio ao redor desses locais, e em Campina Grande se fez uma feira de gado e uma grande feira geral, né, que tinha bastante destaque aqui no Nordeste. Depois, o município deu um grande salto de desenvolvimento devido às atividades desses tropeiros e ao crescimento da cultura do algodão, certo? É tanto que Campina Grande ela vai desenvolver o algodão colorido, sem nenhuma química. Então, que para quem tem alergia, né, algodão, esse algodão natural, ele não causa alergia. Então, quando Campina Grande chegou a ser a segunda cidade mais produtora de algodão do mundo, ela perdeu então somente para Liverpool na Inglaterra. E aí ela é chamada de Liverpool brasileira. Também o município tem grande destaque no setor da informática e desenvolvimento de softwares. Daí surgiu então as etapas de urbanização do município de Campina Grande, e a gente vê que no início era um sítio, depois virou uma vila, depois virou um município. E todas as pessoas contribuíram para o crescimento do município. Os estrangeiros também deram forte contribuição ao desenvolvimento do município, que vai se destacar entre esses estrangeiros os árabes, os alemães, italianos e dinamarqueses. Eles vão influenciar também a política local durante uns 20 anos do século XX. Okay? Então aqui nós temos a ocupação pelos índios ariús. Esse monumento é chamado Os Pioneiros da Borborema, em que está representado então os tropeiros, os índios ariús e etc. Normalmente a origem de Campina Grande é acreditada à ocupação pelos índios ariús no sítio de Campina Grande, liderados por Teodósio de Oliveira Ledo, capitão-mor dos Sertões, em 1º de dezembro de 1697. Alguns autores não concordam com essa versão, sabe? Mas como não tem prova, né? Eles sugerem que o local já era povoado com o nome de Campina Grande na chegada de Teodósio com os ariús, os índios ariús. O capitão-mor teria nessa última versão consolidado o povoado, que já se encontrava ali, né, em formato de povoado, e seu desenvolvimento integrando o sertão com o litoral, levando em consideração que o posicionamento geográfico de Campina Grande é bastante privilegiado, sendo passagem dos viajantes do oeste para o litoral paraibano. Então, alguns historiadores eles divergem sobre isso, né? Então, sobre essa origem de Campina Grande. Em 1750, Campina Grande é elevada à freguesia de Nossa Senhora dos Milagres, então já deixou de ser vila para se tornar freguesia. E o governo da capitania de Pernambuco propõe então a criação de 3 vilas no Cariri paraibano, porque aqui a capitania de Pernambuco dominava essa região aqui. E em 1787, Antônio Filipe Soares de Andrade Preterades resolveu homenagear a rainha de Portugal, Dona Maria I, nomeando o local de Vila Nova da Rainha. E aí estabelecendo então a primeira rua do núcleo urbano com casas de taipa. A igreja foi construída no Alta Ladeira
e ela deu origem a várias casas ao redor dela, que hoje é a Catedral de Campina Grande. O Largo da Matriz, a rua onde foi construída a igreja, se tornou uma das ruas mais importantes da cidade, chamada Avenida Floriano Peixoto. É bem importante essa avenida. A economia do povoado foi sustentada então pela Feira das Barrocas, por onde passavam vários boiadeiros e tropeiros. Assim, devido ao progresso comercial alcançado aos poucos, o povoado evoluiu a vila e à época de seu surgimento, poucas povoações de relevo existiam na Paraíba. Alhandra, Jacoca, Baía da Traição, Cabedelo, que é aqui nessa parte do litoral, Monte Mor, Taipu e Pilar, na região da Várzea, e Boqueirão no Cariri, e Piranhas e Piancó no Sertão. Então, foi uma coisa muito importante evoluir para a vila, né? Nessa região aqui da Borborema, a rainha da Borborema. No fim do século XVIII, a coroa pretendia criar novas vilas na província e então, nessa época, a província da Paraíba estava sujeita a Pernambuco, como eu já falei. O governador era Dom Tomás José de Melo e em 1787 o ouvidor da província da Paraíba, Antônio F. Soares, pediu ao governador de Pernambuco a criação de 3 vilas na capitania, né? 2 dessas vilas o ouvidor criaria em Caicó e em Açu, onde já havia povoamentos, que nesta época faziam parte da capitania da Paraíba. A outra pretendia criar na região do Cariri, que compreendia parte da região que hoje corresponde à microrregião do Cariri Oriental e do Cariri Ocidental. Campina Grande e Milagres eram as 2 freguesias candidatas a virarem vila que estavam naquela região. Então a gente vê aqui, né, o desenvolvimento do interior do Brasil e nesse período das capitanias hereditárias, que tinha a capitania da Paraíba, a capitania de Pernambuco e tudo mais, então foram criando-se as vilas. Assim, em abril de 1790, Campina Grande foi escolhida pelo ouvidor Brederodes para se tornar vila, devido às suas terras cultivadas produzirem mais riquezas e principalmente devido à sua melhor localização, estando entre a capital, no litoral e o sertão. Então essa parte é intermediária. No dia 6 de abril, Campina Grande passou a ser chamada oficialmente de Vila Nova da Rainha, em homenagem à rainha Dona Maria I. Apesar da mudança do nome, os habitantes daqui, né, eles não se acostumaram com o novo nome e continuaram a chamar aquele lugar de Campina Grande. E somente em textos oficiais e formais, o nome Vila Nova da Rainha era utilizado. A cadeia de Campina Grande foi construída em 1814 no Largo da Matriz, que hoje é essa avenida importante, a Floriano Peixoto. Esse prédio está lá até hoje e é o Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande. Campina Grande, então, alcançou a categoria de vila em 1790 e a vila possuía então uma Câmara Municipal, um cartório e um pelourinho. E a Vila Nova da Rainha não despertou grande interesse da província e crescia ainda muito lentamente. Depois de 8 anos criada a vila, possuía pouco mais de 100 casas com apenas 3.000 habitantes. O território ocupado por Campina Grande era bastante abrangente, compreendia o Cariri, a não ser por Serra do Teixeira, parte do Agreste, parte do Brejo abrangendo os povoados de Fagundes, Boqueirão, Cabaceiras, Milagre, Timbaúba do Gurjão, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Montadas, Pocinhos, Puxinanã, Marinho e outros ao todo, somando um território de mais de 900 km². Em 1852, a população da vila já era de 17.900. Olha o salto que deu de 3.000 para 17.900. Mas em 1856, uma epidemia matou cerca de 1.550 pessoas no lugar, diminuindo quase 10% de sua população, chegando os corpos ficarem sem espaço para serem sepultados nas igrejas. Esse aqui é o Museu da Arte Popular.
Esse museu está no Açude Velho, ele tem uma estrutura que vai ser colocada sobre as águas do Açude Velho. Foi projetado por Oscar Niemeyer e aqui nós vemos esses pandeiros, tipo uns pandeiros bem assim, adentrando as águas do Açude Velho. É também conhecido como o Museu dos Três Pandeiros, e aqui nós vamos dar continuidade. Em 11 de outubro de 1864, de acordo com a lei provincial número 127, Campina Grande se eleva à categoria de município. Nesse mesmo momento, a Paraíba tinha 16 vilas e mais 6 cidades. A Paraíba era com HY, né, a capital, e que depois veio a ser chamada de João Pessoa. E também tinha Mamanguape, Areia, Souza e Pombal. O município de Areia, que se tornou município já em 1846, havia se tornado o mais destacado da Paraíba, fora a capital, né? Tanto que lá tem o casarão de João Rufino, né? Tem várias personalidades em Areia, né? Pedro Américo, tem muito, assim, era muito desenvolvido, tanto econômica, social e politicamente. Areia tinha grande influência cultural e intelectual. Embora Campina Grande não fosse tão bem edificada quanto Areia, não era menor que ela. O município de Campina Grande tinha 3 largos, 4 ruas e cerca de 300 casas. Possuía 2 igrejas, a Igreja Matriz, que hoje é a Catedral, e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que veio a ser destruída mais tarde pelo prefeito Vanderlei. Hoje existe outra igreja com o mesmo nome na mesma localidade. Possuía também uma cadeia e uma Câmara Municipal, o Paço Municipal de Campina Grande, entre outras construções. Apesar de todo o desenvolvimento comercial que a cidade obteve, o aspecto urbano da mesma não mudava praticamente nada. Em alguns anos, apenas os prédios da Cadeia Nova, da Casa de Caridade, do Grêmio de Instrução e o Paço Municipal foram construídos. Só isso. Então não mudou muita coisa. Porém, se tratando de casas, muitas foram construídas, fazendo com que no final do século XIX, Campina Grande tivesse cerca de 500 casas. No ano de 1864, foi construído um prédio onde se faria um mercado. Este lugar teve vários nomes, dentre eles, Largo do Comércio Novo, Praça de Uruguaiana, Praça das Gameleiras, Praça da Independência e, por fim, Praça Epitácio Pessoa. Em 1870, a Lei Provincial 381 proibia que se fizessem banhos ou lavagem de roupas e de animais no Açude Novo, assim como ficou proibido vaquejadas nas ruas da cidade. Em 1872, conforme o decreto imperial do dia 18 de setembro de 1865, faz padrão o sistema métrico decimal francês em Campina Grande. Então, por que proibiu de lavar roupa, dar banho nos animais? Porque aquele açude é o que abastecia a cidade, né? Então, para não poluir a água, teve então que ser proibido a lavagem de roupa, os banhos e tudo mais. E o sistema métrico decimal francês em Campina Grande, que foi adotado em 1865, 1872. Em janeiro de 1944, o então senhor prefeito da cidade, o Borborema Vanderlei, decidiu doar ao município de Esperança, durante a gestão do senhor prefeito Sebastião Vital, as terras equivalentes ao território da atual cidade de Montadas e a zona rural dela circunvizinha. Então, era muito grande, Campina Grande, ele fez essa doação que gerou o município de Esperança. O ouro branco. O ouro branco se refere ao quê? Ao algodão, certo? O algodão que vai ser beneficiado em Campina Grande. Campina Grande não produziu algodão, ela tinha máquina de beneficiamento
e por isso era chamada de Liverpool brasileira. Com o tempo, a cidade ia se desenvolvendo, mas somente no início do século XX foi que mudanças econômicas e nas condições de vida vieram a realmente acontecer significativamente para os campinenses. O algodão, no início do século XX, foi para Campina Grande a principal atividade responsável pelo crescimento da cidade, que vai atrair comerciantes de todas as regiões da Paraíba e do Nordeste. E até a década de 1940, Campina Grande era a segunda maior exportadora de algodão do mundo, só ficando atrás, como eu já disse, de Liverpool, na Inglaterra. E daí ela tem esse nome, né, Liverpool brasileira. Eu realmente, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. A terra do maior São João do mundo, Campina, tal, mas Liverpool brasileira é a primeira vez que eu tenho visto aqui nesse texto. Então, devido ao algodão, Campina viu crescer sua população de 20 mil habitantes em 1907 para 130 mil habitantes em 1939. Ou seja, um crescimento de 650% em 32 anos. Nem João Pessoa conseguiu tal feito. João Pessoa só conseguiu ter essa população equivalente na década de 1950. É importante ressaltar que a cidade nunca produziu algodão e seu sucesso nessa atividade se dava ao fato de que ela era a única cidade do interior do Brasil a possuir uma máquina de beneficiamento de algodão. A matéria-prima necessária para a produção vinha de cidades produtoras vizinhas. Claro que tinha que transportar também esse algodão, daí transportar através das ferrovias. O beneficiamento do algodão teve um impulso importante para a chegada das linhas ferroviárias para a cidade. Com o uso do trem, houve uma grande mudança na economia local. Campina pôde mais facilmente exportar sua produção de algodão, ou ouro branco, né? E o algodão beneficiado, assim como outros produtos para os portos mais próximos, principalmente o de Recife. Até 1931, a Paraíba foi o maior produtor de algodão do Brasil, com produção de 23 milhões de quilos de algodão em caroço. E aí, nós sabemos que teve a crise do café, e São Paulo, então, passou a produzir algodão como alternativa. Em 1933, São Paulo já produzia 105 milhões de quilos em comparação com seus 3,9 milhões em 1929. Vários fatores eles foram responsáveis pela decadência de Campina Grande no ramo do algodão. A inexistência de um porto na Paraíba para grandes navios, fazendo com que Campina tivesse que escoar sua produção para o porto de Recife, que era mais distante, né? E claro, ficaria mais caro. O preço em comparação ao produto de São Paulo e o ingresso de outras empresas estrangeiras no mercado do algodão. Nós temos aqui então a antiga estação ferroviária Great Western, inaugurada em 1907, e hoje cedia o Museu da História e Tecnologia do Algodão. No decorrer do século XX, a capital da Paraíba, João Pessoa, perdeu a importância e viu a ascensão de Campina Grande com essa cidade do interior, né, em relação a muita coisa, como especialmente o algodão. A economia pessoense, na primeira metade do século, praticamente se estagnou. Até os anos de 1960, era, como um exagero talvez, praticamente uma capital administrativa, pois Campina Grande se aproximou do posto de João Pessoa de cidade mais importante do estado, já que nesse período Campina Grande despontava como um importante polo comercial e industrial, não só do estado, mas também da região Nordeste. João Pessoa, naquela época, tinha poucas indústrias e apenas desempenhava funções administrativas e comerciais. A partir de 1960, após grandes investimentos privados e governamentais, tanto do governo estadual quanto do governo federal, aí João Pessoa começou a ganhar novas indústrias, ganhar também importância, se reafirmando nessa posição de cidade principal do estado em termos econômicos. Há muito tempo, o município apresenta forte participação na área tecnológica, né? Nos anos de 40, Campina Grande era a segunda exportadora de algodão do mundo,
E depois, em 1967, a cidade recebe o primeiro computador de toda a região nordeste do Brasil. Ele ficou no núcleo de processamento de dados da UFPB, só que a UFPB foi desmembrada, né? Antigamente a UFPB abrangia todo o estado, lá em Campina Grande era Campus 2, hoje é a Universidade Federal de Campina Grande. Depois de tantos anos, Campina Grande se tornou uma referência em se tratando de software e de indústrias de informática e eletrônica. Muito conhecido, é um polo muito importante. Aqui nós temos a foto do núcleo de processamento de dados da Universidade Federal de Campina Grande. O primeiro computador em universidades do Norte e Nordeste do Brasil, o IBM 1130, foi instalado aqui em 1967, ocupando todo o primeiro andar do prédio. A revista americana Newsweek escolheu na edição de 2001 9 cidades de destaque no mundo que representam um novo modelo de centro tecnológico. O Brasil está presente, mas nessa lista não tem São Paulo, não tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não. Tem Campina Grande, na Paraíba, que foi a única cidade escolhida da América Latina. Em 2003, mais uma menção foi feita à cidade, desta vez foi referenciada como Vale do Silício Brasileiro, por causa da high-tech, a tecnologia, as pesquisas envolvendo o algodão colorido, ecologicamente correto, como eu já falei para vocês, né? A cidade desenvolveu então o algodão colorido, que é muito bom, que ele não dá alergia e que não precisa daqueles corantes todos para ser tingido esse algodão. Então essas 9 cidades foram escolhidas pela revista Newsweek, e Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, Huntsville, em Alabama, Oakland, na Califórnia, Omaha, em Nebraska, Tulsa, em Oklahoma, Campina Grande, na Paraíba, Barcelona, na Espanha, Suzhou, na China e Côte d'Azur, na França. Segundo a revista, o motivo para o sucesso foi a Universidade Federal da Paraíba, do Campus 2, que em 2002 se tornou a UFCG. Desde 1967, quando os acadêmicos conseguiram apoio para comprar o primeiro computador do Nordeste, o mainframe IBM de $500 mil. Criou-se então uma tradição na área de computação que hoje tem reconhecimento em todo o mundo. Então foi através desse investimento que Campina Grande se desenvolveu e é reconhecida como polo high-tech. Campina Grande possui cerca de 76 empresas produtoras de software, o que representa mais de 500 pessoas de nível superior faturando ao todo 25 milhões de reais por ano, o que representa 20% da receita total do município. Vamos falar um pouco sobre a geografia de Campina Grande, né? Porque tem muito a ver com a história. A cidade se localiza na Paraíba, né? Ela não está no interior, ela está antes do interior da Paraíba, chamado Agreste Paraibano, na parte oriental do Planalto da Borborema, na Serra do Boturité Bacamarte, que se estende, olha, desde o Piauí até a Bahia. Ela está numa altitude de 555 metros acima do nível do mar, ou seja, é uma cidade relativamente fria, certo? A área do município ele tem quase 592 mil quilômetros quadrados. Fazem parte do município de Campina Grande os seguintes distritos: Catolé de Boa Vista, Catolé de Zé Ferreira, São José da Mata, Santa Terezinha e Galante. Galante tem uma festa muito tradicional, o trem do forró, certo? Que leva de Campina Grande até essa cidade, Galante, o trem lá com os visitantes, é forró o tempo todo, não para um único segundo. São vários vagões com só forró e muita gente, que o povo dançando forró dentro dos vagões, é uma festa só. A distância entre Campina Grande e algumas capitais, né? João Pessoa, 122, 125 km, Recife, até Recife é 181 km, Natal 260 km,
km, e Maceió 375 km, Aracaju 531, Belo Horizonte 2095, Fortaleza 709, Salvador 879, São Luís 1530 e Rio de Janeiro 2378, São Paulo 2700 e Teresina 1020. A população de Campina Grande. Essa população ela vem crescendo ao longo dos tempos, quando era povoado, quando era vila, quando era cidade. Campina Grande tem mais ou menos 413 mil, 414 mil e 648 habitantes por quilômetro quadrado, segundo estimativa do IBGE para 2021. É a segunda cidade mais populosa do interior do Nordeste, perde apenas para a Feira de Santana, na Bahia. Em 1991, o índice de desenvolvimento humano era de 0,647 e daí subiu para 0,721 em 2000. Logo, o IDH dela ficou num patamar excelente. Houve uma época em que Campina Grande teve um crescimento anormal devido ao cultivo do algodão, como já foi falado. No início do século XX até o final da década de 1930, nesses anos, Campina Grande viu crescer sua população de 20 mil habitantes para 130 mil habitantes. Como já foi falado, um crescimento em 32 anos, 650%. A influência política e econômica. Aqui na Paraíba nós sabemos que todo mundo tem o interesse pela política do município, o interesse pelas partes que assim envolvem o poder, a economia. E Campina Grande vai exercer grande influência política e econômica sobre o compartimento da Borborema. Ela é influenciada, por Campina Grande. Então, quando vai ter um candidato a governador, geralmente tem um vice de Campina, ou o candidato a governador de Campina, o vice de João Pessoa, o vice do interior. Como Campina Grande influencia ali aquela região, aqueles 60 municípios do entorno, que tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, aí nós vamos ver que, como ela engloba os 5 micro-regiões conhecidas como Agreste da Borborema, Brejo Paraibano, Cariri, Seridó Paraibano e Curimataú. Aí essa influência dela vai chegar até os políticos. A região metropolitana de Campina Grande foi criada pela Lei Complementar número 92 de 2009, foi aprovada pela Assembleia Legislativa em 17 de novembro de 2009 também e sancionada em 15 de dezembro de 2009 pelo Governo do Estado. Essa região metropolitana de Campina Grande vai compreender os municípios de Campina Grande, que é a sede principal, e outras cidades no seu entorno. Essas cidades são Lagoa Seca, Massaranduba, Boqueirão, Queimadas, Barra de Santana, Caturité, Boa Vista, Puxinanã, Fagundes, Gado Bravo, Aroeiras, Itatuba, Ingá, Riachão do Bacamarte, Serra Redonda e Matinhas. Com a criação da região metropolitana de Esperança, em 8 de junho de 2012, a região metropolitana de Campina Grande, antigamente com 23 municípios, aí agora diminuiu, ficou com 17 municípios. Depois que os municípios de Esperança, Areial, Montadas, São Sebastião de Lagoa de Roça, a Lagoa Nova e Pocinhos passaram a integrar a nova região metropolitana criada. A região polarizada é formada por várias unidades geológicas, dentre as quais podemos destacar granitóides indiscriminadas, migmatítica, suíte transicional, xoxonítica alcalina, suítica malaú e complexo São Caetano. O município de Campina Grande é classificado de acordo com a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Esse município tem 5 diferentes unidades litoestratigráficas, que são classificadas de acordo com seu tempo geológico. A hidrografia, nós sabemos que tem o açude de Bodocongó. O açude de Bodocongó
tem uma particularidade que ele vai abastecer, claro, a cidade. Apesar de Campina Grande não possuir rios de proporção significativa, possui atualmente 2 açudes, o Açude Velho e o Açude de Bodocongó. O maior e mais importante é o Açude Velho, a área de mais de 2.500 metros quadrados e é um dos cartões postais da cidade. Antigamente existia um outro açude, o Açude Novo, mas sobre este foi construído um parque público. A região do Açude Novo hoje representa outro importante cartão postal de Campina Grande, com o obelisco que representaria o centro da cidade. Outra característica hidrográfica de Campina Grande, ela separa como área dispersora de águas fluviais os afluentes do Rio Paraíba, nas direções sul e sudeste, dos afluentes do Rio Mamanguape, direções norte e nordeste. A vegetação é bastante diversificada, apresentando formações palmáceas, cactáceas em geral, legumináceas e bromeliáceas, além de rarefeitas associações de marmeleiros, juazeiros, umbuzeiros, algarobos e etc. Lembrar que a algaroba é aquela que ela cresce em lugares que tem bastante água, né? Ela consome bastante água, segundo os ambientalistas. Campina Grande se encontra próximo das fronteiras de várias microrregiões de climas e vegetações distintas. Ao nordeste do município, a vegetação é mais verde e arborizada, como no Brejo Paraibano. Ao sudeste, encontra-se uma região típica do agreste, como árvores e pastagens. A caatinga, vegetação rasteira, é a predominante no oeste e sul do município, típicos do clima e da região do Cariri. A arborização. As 15 plantas ou árvores mais utilizadas na arborização campinense são da mais frequente à menos frequente: cássia de Sião, algaroba, sombreiro, castanhola, mata-fome, monguba, ipê amarelo, flamboyant, oitizeiro, ficus benjamina, oliveira, palmeira imperial, aroeira da praia, espatódea e cássia Brasil. Então nós temos aqui, né, esses tipos de plantas que são bem comuns na cidade de Campina Grande, viu? Eles valorizam bastante esse tipo de árvores para a arborização da cidade. Então aqui, olha, nós temos os maiores acumulados de precipitação em 24 horas em Campina Grande, no mês aí, ó, de março, certo? Abril, aí vai no mês de janeiro também. O município está incluído na área geográfica da abrangência do clima semiárido brasileiro, definido pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critério o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. Por situar-se no agreste paraibano, entre a zona da mata e o sertão, em uma altitude de 500 metros acima do nível do mar, Campina Grande possui um clima com temperatura mais moderada, como eu já falei, considerado tropical com estação seca, de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, com chuvas concentradas nas estações do outono e do inverno, de março a agosto. No verão, as temperaturas ficam mais altas, próximas dos 31 graus, mínimas de 21 graus. No inverno, não chega a esquentar muito, 26 graus, 28 graus e as mínimas de 19 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, aferições que em 1931 a 1960, 1960 a 1970, 1973 a 1984 e a partir de 1994, 13,2 graus Celsius. Então foi a menor temperatura que a cidade já teve. E isso no dia 29 de agosto de 1963. E a maior já atingida foi 34,9 graus Celsius em 12 de janeiro de 1942. O maior acumulado de precipitação em 24 horas, como a gente viu na tabela, foi de 110,1 milímetros em 17 de julho de 2011, que quase acaba com a cidade, né? Inundou a cidade quase toda. Outros grandes acumulados iguais ou superiores a 100 foram 107,4 milímetros
em 2 de março de 2011 e 105 milímetros em 10 de abril de 1978. Desde dezembro de 2006, quando o INMET instalou uma estação automática no município, a rajada de vento mais intensa alcançou 72,7 km em 24 de dezembro de 2015. E o menor índice de umidade relativa do ar, que é bastante baixo, né? Aqui no caso, foi de 16% em 6 de dezembro de 2017. Está uma secura muito grande, né? A gente sabe que o ideal dessa umidade relativa do ar é que seja até 40%. Então aqui tem os dados climatológicos para Campina Grande. A temperatura máxima recorde foi de 34,6. A média geralmente é temperatura máxima de 28,8. A média compensada 23,5 e a temperatura mínima média de 20,2. A temperatura mais baixa que teve foi 13,2. A precipitação é 777 milímetros, certo? E nós temos aqui total de 94 dias com precipitação maior ou igual a 1 milímetro. Campina Grande possui um PIB de 8,373 bilhões de reais, segundo o IBGE 2016. E no IBGE 2016, ele é o segundo município com maior PIB do estado da Paraíba. Em 2009, possuía o segundo maior PIB do interior do Nordeste, ficando atrás de Feira de Santana, da Bahia. E as principais atividades econômicas do município de Campina Grande são extração mineral, de bauxita, de calcário, de cal, da cal, essas coisas assim, né? De cal, de beneficiamento e de desenvolvimento de software, comércio varejista, culturas agrícolas, pecuária, indústria de transformação, atacadista e serviço. O município é grande produtor de software para exportação e a posição privilegiada de Campina Grande contribui para que seja um centro distribuidor e receptor de matéria-prima e mão de obra de vários estados. Campina Grande tem grande proximidade com 3 capitais, né? João Pessoa, Natal e Recife. Além disso, dentro do próprio estado, se situa no cruzamento entre a BR-230 e a BR-104. Em 2003, Campina Grande possuía aproximadamente 1.229 fábricas na atividade industrial, 200 casas de comércio atacadista e 3.200 unidades de comércio varejista. No setor de prestação de serviços, Campina Grande é um importante centro econômico, especialmente para dezenas de cidades que fazem parte do compartimento da Borborema. A área de informática movimenta anualmente cerca de 30 milhões de dólares, o que ainda é bem pouco perto do grande potencial de softwares, com cerca de 50 empresas de pequeno, médio e grande porte. Na agricultura se destaca o algodão herbáceo, feijão, mandioca, milho, sisal, além de outros produtos de natureza hortifruti e granjeira que representam 6 mil toneladas mensalmente comercializadas. A pecuária atua em função da bacia leiteira. Já em 1934 foi inaugurada a primeira usina de pasteurização do município. É uma cidade conhecida por educação. Ela conta com mais de 7 IES, ou seja, Institutos de Educação Superior, seja público ou privado. Então, é bem desenvolvido, tem bem tecnologia, a universidade está bem presente na vida das pessoas. A administração. Aqui nós temos um mapa das divisões de Aqui nós temos um mapa das subdivisões de Campina Grande. Campina Grande possui o segundo maior colégio eleitoral da Paraíba, com 266.516 eleitores distribuídos em 598 seções e 4 zonas eleitorais. O primeiro colégio eleitoral de Campina Grande foi criado em 1878 e possuía apenas 34 eleitores. Atualmente, Campina Grande tem 23 vereadores. Em 1895, não tinha vereador. Até 1895, todas as funções executivas de Campina Grande eram exercidas pelo Conselho Municipal. Em 2 de março de 1895, o cargo de prefeito municipal foi criado
pela Lei Estadual número 27, sendo o primeiro prefeito o Major Francisco Camilo de Araújo e o primeiro vice-prefeito Silvino Rodrigues de Souza Campos. Somente em 1947 o povo passou a escolher os prefeitos da cidade diretamente, através das eleições. O prefeito atual de Campina Grande, como já foi falado no início, é Bruno Cunha Lima, que assumiu em 2001. Aqui nós temos o mapa dos bairros de Campina Grande, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste. Os bairros têm um total de 52 deles, certo? Campina Grande tem oficialmente 52 bairros. Aqui nós vemos uma cidade cenográfica, no maior São João do mundo, em Campina Grande, que é construída toda uma estrutura para comemorar os 30 dias de São João na cidade de Campina Grande. Herdeira da cultura nordestina, Campina Grande luta por manter vivo o rico patrimônio representado pelas manifestações culturais e populares dessa região. A quadrilha junina tem lá até competições de quadrilha junina, o pastoril, as danças folclóricas, o artesanato, são alguns exemplos das manifestações da cultura popular que ainda encontram lugar na cidade. Nós temos o maior São João do mundo, certo? Que é um evento que acontece na cidade de Campina Grande. É o maior evento do estado da Paraíba. Ele dura um mês, essa festividade, e costuma reunir 2 milhões de pessoas, né? De acordo com as fontes aí da polícia, dos sites. Mais ou menos 2 milhões de pessoas se reúnem no maior São João do mundo. Historicamente, Campina Grande teve e continua tendo um papel destacado como polo disseminador da arte dos mais destacados artistas arraigados na cultura popular nordestina, tendo como exemplo os cantadores de viola, emboladores de coco, poetas populares em geral. Lembrar que se desenvolveu bastante a literatura de cordel nesse período, nas feiras livres de Campina Grande, especialmente na música também. É inegável a importância dessa cidade na divulgação de artistas como Luiz Gonzaga, né? Rocio Cavalcante, Jackson do Pandeiro, Zé Calixto e tantos outros, Belil de Campina, Sivuca, e até pelo surgimento de outros tantos como Marinês, Elba Ramalho e tantos outros, né? O evento Maior São João do Mundo, Festival de Violeiros, Canta Nordeste e as vaquejadas que se realizam na cidade, além de programações específicas das emissoras de rádio campinense, contribui fortemente para a preservação da cultura regional. Campina Grande é a sede do maior encontro da apologia cristã do mundo, o Encontro para a Consciência Cristã, que reúne milhares de pessoas das mais diversas denominações cristãs durante o Carnaval, para debater os temas ligados à fé, à ética e à sociedade. O evento foi incluído no calendário oficial da cidade desde o ano 2007 e no calendário turístico do estado desde o ano 2015. As áreas verdes da cidade têm o açude de Bodocongó, que é um açude de água salgada, originalmente criado por conta da escassez de água na região, uma vez que o açude novo e o açude velho já não estavam suprindo as necessidades da população. Além do mais, o açude de Bodocongó fica muito distante dos açudes novo e velho, podendo abastecer gente que morava muito longe do centro da cidade. Faz uns 3, 4 anos que a transposição do Rio São Francisco chegou até o açude de Bodocongó. Okay? A Mata Florestal. A Mata Florestal do distrito de São José da Mata encontra ali um pouco da Mata Atlântica, que ainda resiste ao desmatamento. Nós temos uma foto aqui com o açude velho à esquerda. O açude velho foi o primeiro açude que Campina Grande teve. Ele foi construído por causa da seca que assolou o Nordeste entre os anos de 1824 e 1828. A construção do açude foi feita pelo governo provincial da Paraíba, começou em 1828 e foi concluída em 1830, sendo por quase um século o maior açude de Campina Grande. É onde estão localizados um monumento
símbolo de Campina Grande, os pioneiros e as estátuas de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Enquanto isso, o Açude Novo, ou Parque Evaldo Cruz, é um parque em formato circular que fica no centro da cidade, próximo ao Parque do Povo. Atualmente, trata-se de um parque de 46.875 metros quadrados, com muitos bancos e árvores, assim como pequenos restaurantes que ficam em volta de uma fonte. Um grande obelisco se encontra lá, no centro do parque, e no passado a função dele era de açude mesmo. Mas aí depois ficou como um parque para as pessoas caminharem e se encontrarem com a natureza. O Louzeiro está localizado entre os bairros de Conceição, Jeremias, Rosa Mística, Alto Branco, Genipapo, Cuités e Palmeiras. É uma área de preservação ambiental. Sua rica diversidade natural faz parte da história do município de Campina Grande e, consequentemente, do estado da Paraíba. E segundo a classificação da Caatinga de George Eitel, o bioma de Louzeiro se enquadra no do tipo Baraúnas, Malangus, Catanduvas, entre outros. Parque das Pedras. Se localiza entre os municípios de Campina Grande e Pocinhos. Sua fauna e flora pode ser contemplada por todos que conhecem. Aqui nós temos uma foto da pirâmide do Parque do Povo, onde é realizado o maior São João do mundo e o encontro para a consciência cristã. Essa área de 42.500 metros quadrados está no centro da cidade de Campina Grande e é no Parque do Povo que se situa a pirâmide do Parque do Povo, que é a única área coberta do parque, em formato de uma pirâmide feita pelo então prefeito Ronaldo Cunha Lima, que foi também governador. Aqui nós temos a vista da Praça da Bandeira, a Praça Clementino Procópio, onde se encontra um monumento feito em homenagem a Teodósio de Oliveira Ledo, que era aquele desbravador que chegou em Campina Grande, bem como coretos e diversas estátuas. É popularmente também conhecida por Praça dos Hippies. Aí vem a Praça da Bandeira, como a foto demonstra aí. A Praça da Bandeira, ou Praça dos Pombos, é o principal ponto de encontro devido principalmente à sua posição estratégica no coração do centro da cidade. É onde tudo se desenvolve de conversa, política, é nessa Praça da Bandeira. O Parque de Bodocongó, ele está situado às margens do açude de Bodocongó, foi inaugurado em abril de 2017, conta com ciclovias, com quadras, academia de ginástica, quiosque de alimentação, anfiteatro e uma unidade de polícia solidária, UPS. Outras áreas verdes, existem outras áreas verdes em Campina Grande, como o Parque da Criança, o Parque das Pedras, a Praça do Trabalho, Parque da Liberdade, entre outras. Vários shopping centers existem lá em Campina Grande. Os mais famosos são esses: Luiza Mota, Partage, Cirne Center, Babilônia, Center Campina Grande e Edson Diniz. Em relação à cultura, tem o Teatro Severino Cabral, que realiza o encontro da Nova Consciência, que é o ecumênico. A história do teatro. A história do teatro em Campina Grande tem início em 1925, quando foi fundado o Cine Teatro Apolo, que acarretou no surgimento do primeiro grupo teatral campinense, o Corpo Cênico do Grêmio Renascença. A década de 1940 não ofereceu novidades para as artes cênicas em Campina Grande. Na época de 1950, foi implantado o Rádio Teatro Borborema por Fernando Silveira. Ainda nos anos de 1950, o pernambucano Raul Fistron criou o grupo teatral Os Comediantes e as principais peças foi A Mulher que Veio de Londres e A Vida Tem Três Andares. Atualmente existe um teatro com o nome deste pernambucano, o Teatro Raul Fistron. Em 1962, o Teatro Severino Cabral foi fundado, tendo Giovanni Gioia como construtor responsável pela obra de grandes dimensões para a época, impulsionando o teatro campinense. O Festival de Inverno de Campina Grande surgiu em 1975, divulgando e apresentando muitas peças e shows teatrais. Existe também o Teatro Facisa,
que foi inaugurado em 28 de novembro de 2012. É novinho ele. É uma referência no que tange à importância de sua infraestrutura. Possui mecanismos cênicos de alto padrão, equiparando-se aos grandes teatros do sul e sudeste do Brasil, o que lhe permite entrar na rota de apresentação de grandes espetáculos nacional e internacional. Na década de 1980, com a crise econômica brasileira, claro que o teatro foi afetado e houve uma decadência física do Teatro Municipal Severino Cabral. E isso reduziu o número de grupos teatrais, sendo esta época de poucos acontecimentos no campo das artes cênicas, a não ser pelo Festival de Inverno. Esses aqui são os principais teatros da cidade de Campina Grande. O principal é o Municipal Severino Cabral, Paulo Pontes, anexo ao Municipal, o Raul Priston, o Rosil Cavalcante, Elba Ramalho, do Hotel Garden, do Espaço Cultural Sesc Centro, o Teatro Facisa e o Ariano Suassuna, do Colégio Motivo Ambiental. Em relação aos museus, aqui nós temos o Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande. Campina Grande possui 12 museus, onde guardam-se partes importantes de acervos culturais de Campina Grande, como também do Estado e do Brasil. O Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande se localiza no centro mesmo da cidade. Ele possui um acervo, Esse acervo do Museu Histórico vai se dedicar ao desenvolvimento histórico, social e cultural de Campina Grande. Tem fotografia, artigo, mapas, móveis, armas, veículos, joias, bonecos e ferramentas organizadas de forma a contar a história da cidade. Existe o Museu da História Natural, existe o Museu de Artes Assis Chateaubriand. O Museu de Artes Assis Chateaubriand é composto atualmente de 474 obras de arte, onde podem ser encontradas várias técnicas e procedimentos de artes, incluindo desenhos, pinturas, esculturas, gravuras, colagens e outros métodos. Apresenta a arte em diversos momentos do cenário brasileiro. A coleção Assis Chateaubriand, com 120 obras, pode ser vista em parte no prédio histórico da reitoria da UEPB, que se localiza no bairro do Catolé, que é na zona sul da cidade. Já o Museu Luiz Gonzaga é dedicado ao compositor popular Luiz Gonzaga. O acervo é composto de fotos, discos, jornais, gravações sobre o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Se localiza no bairro de Santa Rosa, na zona oeste da cidade, mas está momentaneamente desativado. O Museu de História e Tecnologia do Algodão vai se localizar na tradicional Estação Velha, que é a área bem próxima ao centro da cidade. Existe também o Museu Geológico da UFCG, o Museu do Semiárido Nordestino da UFCG, o Museu do Maior São João do Mundo, o Museu de Esporte Plínio Lemos, localizado no bairro de José Pinheiro, Zona Leste, o Museu Vivo do Nordeste, o Museu de Arte Popular da Paraíba e o SESI Museu Digital. Os centros culturais. No Centro Cultural Lourdes Ramalho, a Prefeitura de Campina Grande oferece diversos cursos, várias áreas como danças, artes marciais, música, idiomas, em todos os turnos e horários, por mensalidades ou anuidades acessíveis à população em geral. Também existem outros centros ou espaços culturais. Espaço Cultural do Sesc Centro, Espaço Cultural Casa Severino Cabral e o Centro de Cultura Hare Krishna. Em relação ao artesanato, a Vila do Artesão foi construída na gestão do ex-prefeito veneziano Vital do Rego. É um complexo com 77 lojas, 4 restaurantes, 4 lanchonetes e 6 galpões, onde mais de 300 artesãos e artesãs produzem e comercializam seus produtos. Existem várias bibliotecas, como a Biblioteca Átila Almeida da UEPB, a Biblioteca Central da UFCG, a Biblioteca Poeta Zé da Luz do IFPB, Campus Campina Grande, Biblioteca do Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande, Biblioteca do Sesc Açude Velho, da Biblioteca José Alves Sobrinho, Museu Assis Chateaubriand, Biblioteca do Sesc Centro, Campina Grande, Biblioteca do Sesc Centro, Biblioteca Municipal Félix Araújo, a Biblioteca Central Unifacisa, da Universidade, Biblioteca do Seminário Diocesano São João Maria Vianney, o Núcleo Bibliotecário Campinense.
Academia de Letras. Campina Grande também tem sua Academia de Letras, chamada de Academia Campinense de Letras, que é uma entidade literária máxima em Campina Grande. A história do cinema, o cinema chegou em Campina Grande 14 anos depois que os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo. Isso aconteceu com a inauguração do Cine Brasil em 1909, no antigo prédio da Instrução, no bairro das Boninas. Em 1910, surgiu o Cine Popular, do seu José Gomes. O cinema popular era frequentado por pessoas de baixa renda. Aqui nós temos o Obelisco de Campina Grande, no Parque do Açude Novo. A experimentação cinematográfica campinense não funcionou muito a contento. Em sua primeira fase veio o Cine Apollo de 1912 e Cine Fox de 1918. Mas a era de ouro do cinema campinense deu-se com a transformação do cinema mudo para o falado. Foi Olavo Vanderlei que, em 20 de novembro de 1934, inaugurou a maior sala de exibição cinematográfica campinense, o Capitólio, com capacidade para 1.000 pessoas, na Praça Clementino Procópio. Com o fechamento do Cine Apollo e Cine Fox, surge em 1936 o Cine para Todos. Mas foi no dia 7 de julho de 1939, com a exibição do filme Primavera, que surge o Cinema Babilônia, uma luxuosa casa de exibição para o encontro com a sociedade. O Babilônia possuía 898 lugares e concorria diretamente com o Capitólio. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Campina Grande ganhou importantes salas de exibição cinematográfica: Cine São José, Cine Avenida, Cine Arte. Atualmente a cidade de Campina Grande conta com salas de exibição somente no Shopping Partage, no ginásio AABB e no Espaço Cultural do Sesc Centro. Os cinemas Capitólio e São José são tombados pelo IFAEP. Aqui nós temos a Biblioteca Municipal Félix Araújo. É exemplo da arquitetura Art Deco em Campina Grande. A arquitetura de Campina Grande mescla elementos contemporâneos, como grandiosos e modernos edifícios, que vêm sendo largamente construídos na cidade desde o ano da década de 2000, com construções antigas e de grande importância histórica, principalmente no chamado Centro Histórico de Campina Grande. Destaca-se a arquitetura em Art Deco, estilo surgido no início do século XX, que influenciou tanto a arquitetura quanto as artes plásticas. Campina Grande possui um dos mais importantes e bem conservados acervos de construção em Art Deco do Brasil, onde os prédios são utilizados para empresas do ramo comercial, porém sendo essas empresas obrigadas a preservar as fachadas, igual aqui em João Pessoa. Sobre as emissoras de televisão, tem muita emissora de televisão, representante de todas as TVs abertas do Brasil: Globo, TV Aparecida, TV Bandeirantes, TV Câmara, Assembleia, TV Paraíba Educa, TV Senado, SBT, Rede TV, Record TV, Cultura, TV Educação, Rede Vida Educação, Rede Canção Nova e TV Pai Eterno. Em relação às FMs, tem muita também, né? Várias delas, evangélicas e não: Galanta FM, Campina FM, Rádio da Mata FM, Shalom FM, Larga FM, Rádio Comunitária da Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, de São José da Mata, de Galante, a Panorâmica FM, 98 FM, a Rádio IFPB, 101 FM, e CBN Campina Grande, Mix FM Campina Grande, Correio Sat, CBN. Então tem muitas, né? Tem muitas mesmo. E a frequência de AM ainda existe, a Rádio Cidade. O esporte lá, o futebol é muito forte em Campina Grande. Atualmente Campina Grande se destaca o 13 e o Campinense. São dois times muito fortes lá em Campina Grande, considerados os maiores times do estado, diferente de outros estados onde a capital se encontra como principal polo futebolístico. Campina Grande é o palco dos maiores glórias do estado. Existe o Campinense Clube, tem como cores o vermelho e o preto, é conhecido como Raposa e Rubro Negro paraibano. Seus torcedores são denominados raposeiros, tem estádio próprio, estádio Renato Cunha Lima, o Renatão, local onde se realiza o centro de treinamento do clube.
Lá o Campinense faz seus treinos e alguns amistosos. Dentro dos seus principais títulos estão um da Copa do Nordeste 2013 e um vice-campeonato da mesma competição em 2016, feitos únicos no estado. Um Taça Brasil, fase Nordeste 1962, um vice-campeonato brasileiro da segunda divisão 1972, 6 torneios início do Campeonato Paraibano, um torneio Paraíba-Rio Grande do Norte 1962, um torneio Heleno Nunes, certo? 1977, 21 campeonatos paraibanos e diversos outros títulos. 21 campeonatos paraibanos e diversos outros títulos. O Campinense é o único time do estado, ex-campeão paraibano de 1960 a 1965. E pentacampeão paraibano 1971 a 1975. A Raposa também é o único time do estado a subir para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2008, no século XXI. A sua torcida está estimada entre 350 a 400 mil torcedores. A torcida campinense é conhecida como a mais vibrante e entusiasmada do estado. 13 Futebol Clube. Tem como cores o preto e o branco. Apelidado por seus torcedores de Galo, também é conhecido como o Galo da Borborema, o Alvinegro de Campina Grande. É dono do único estádio particular capaz de receber jogos oficiais do estado. Esse estádio é chamado de Presidente Vargas, que tem capacidade para 12 mil pessoas. O local atualmente passa por melhorias no acesso e na segurança e em breve será ampliado com a construção de arquibancadas atrás da trave sul. O único local do estádio que ainda não recebe torcedores. O clube é conhecido por ter a maior torcida do estado da Paraíba. O 13 tem 14 títulos estaduais, inclusive um conquistado de forma invicta, 1966, e é o maior campeão do estado nos anos 2000, com 6 conquistas. Em 1986 ganhou o Campeonato Brasileiro, Série B, e em 2005 chegou ao 5º lugar da Copa do Brasil, eliminando a Associação Desportiva São Caetano e Curitiba Futebol Clube, que nós temos o estádio Governador Hernani Sátiro. A rivalidade. Campinense e 13 já se enfrentaram 394 vezes no chamado Clássico dos Maiorais. São mais de 50 anos de jogos de pura emoção. O Galo da Borborema superou a Raposa em 135 oportunidades. Os dois times empataram outras 154 e a Raposa bateu o Galo 105 vezes. No total, o 13 fez 445 gols e o Campinense outros 392 gols. A maior goleada do clássico é Campinense 6 e 13 2, no dia 30 de abril de 1969. Os atletas aqui mais conhecidos como Hulk, Givanildo Vieira de Souza, atacante do Xangai SIPG e da seleção brasileira, só que ele já saiu desse time aí, né? Mas o Hulk todo mundo conhece ele. Mari Paraíba, jogadora brasileira de vôlei. Fábio Ferreira, ex-zagueiro do Botafogo, atualmente no Ponte Preta. Antônio Bigfoot Silva, lutador do MMA. E Beth Pitbull Correia, lutadora de MMA. Os estádios tem o Amigão, o estádio Presidente Vargas, estádio pertencente ao 13 Futebol Clube, único estádio particular da Paraíba em condições de receber jogos oficiais, recebendo jogos oficiais do campeonato estadual e nacional e funciona como um CT do 13 Futebol Clube. A capacidade é de 8 mil torcedores, vizinho ao estádio há uma concentração para os atletas, é o maior e melhor estádio particular da Paraíba e um dos melhores do interior nordestino. Atualmente passa por ampliação de sua capacidade por melhorias no acesso e segurança. Estádio Renato Cunha Lima, estádio pertencente ao Campinense Clube com capacidade para 5 mil torcedores. Está sendo preparado para receber partidas oficiais em breve. O local abriga também a concentração do Campinense e em 2013 passou por uma grande reforma e hoje é um dos melhores do Nordeste. Estádio Municipal de Campina Grande, ele foi inaugurado em 2016 pelo então prefeito da cidade, Romero Rodrigues, e o estádio fica localizado no distrito de Galante e tem capacidade para 2 mil torcedores. Estádio Romeirão, estádio pertencente ao Guarani das Malvinas, um clube de futebol amador. Os ginásios. Campina Grande tem alguns ginásios, Complexo Esportivo Plínio Lemos, Ginásio BNB, Ginásio da ABB, Ginásio do Campestre, Ginásio do Trabalhador, Ginásio Meninão, entre outros. A Arena Unifacisa.
A Arena Unifacisa foi inaugurada em agosto de 2017, com 1.300 metros quadrados. Conta com estrutura diferenciada, um piso de madeira maciça, com amortecedores para absorver os impactos da arquibancada. E essa arquibancada é móvel para 800 pessoas. Ela foi fabricada nos Estados Unidos. Terminal rodoviário de Campina Grande, o pátio onde ficam os ônibus. A cidade de Campina Grande possui um importante sistema rodoviário que possibilita sua interligação com as capitais, principais centros urbanos do Nordeste e demais cidades do estado e da região. Normalmente, Campina Grande faz parte da maioria das rotas entre o interior, parte do Sertão e Agreste, e o litoral. Suas rodovias totalmente asfaltadas, a BR-230 ela é duplicada de João Pessoa até Campina Grande, são compostas por essas rodovias federais, BR-104, BR-230 e BR-412, e conexões com a BR-230 e 104 e a Alça Sudoeste, além de outras rodovias estaduais. Transporte interurbano. Campina Grande dispõe de um moderno terminal rodoviário de passageiros, o Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo, que estabelece interligação com os mais importantes centros e capitais da região e de todo o país, registrando um grande fluxo diário de passageiros. O terminal possui 31 plataformas e várias lojas distribuídas em 2 andares, configurando assim como se fosse um rodo-shopping. Para dar suporte aos ônibus que fazem linhas intermunicipais de curta distância, a cidade dispõe ainda de um terminal rodoviário Cristiano Lauritzen, popularmente conhecido como Rodoviária Velha. O sistema de transporte urbano da cidade é gerenciado pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, STTP, e autarquia municipal de direito público com autonomia administrativa e financeira. Entre outras atribuições, cabe à STTP planejar, coordenar e executar o sistema viário de Campina Grande, além de controlar o sistema de transporte coletivo, mototáxi e de táxi no âmbito municipal. No tocante ao atendimento, a população ela é bem atendida pelo transporte coletivo e tem os mototáxis, os táxis, que ajudam bastante. Cerca de 95% da área do município é servida pelo sistema de transporte coletivo, com uma frota de mais de 200 ônibus urbanos, em 19 linhas agrupadas em 4 grandes grupos, circulares, transversais, radiais e distritais. Em 2007, deu-se início à construção do primeiro terminal do Sistema Integrado de Ônibus no Parque Evaldo Cruz, a sul de Novo. Foi também instalado o sistema de bilhetagem eletrônica em outubro de 2007. Em 2008, foi inaugurado o primeiro terminal de integração de Campina Grande, localizado no Largo do Açude de Novo. O sistema integra cerca de 90% das linhas de transporte coletivo nos sentidos centro-bairro e bairro-centro. Além dos transportes coletivos, a cidade tem à disposição cerca de 586 táxis e 1.000 mototaxistas. Ferroviário. O município é atendido pelo sistema de transporte ferroviário sob a administração da Rede Ferroviária Federal, que faz a interligação com várias cidades do estado, do litoral à zona sertaneja, inclusive a capital João Pessoa, com o Porto de Cabedelo, além de outras capitais do Nordeste, em uma linha que percorre desde Propriá, em Sergipe, até São Luís do Maranhão. Esse tipo de transporte disponível é um grande reforço de infraestrutura, permitindo o escoamento de parte importante da produção do estado para outros centros de consumo e o barateamento dos custos de transporte. O aeroviário, isso aqui é bem importante, tem umas curiosidades aqui. Campina Grande tem um aeroporto chamado João Suassuna, Presidente João Suassuna. O sistema de transporte aeroviário de Campina Grande dispõe do aeroporto Presidente João Suassuna. Ele tem uma pista de 1.600 metros de extensão e 45 metros de largura. Possui todo o sistema de infraestrutura para o apoio e segurança das aeronaves, operando com tráfegos regulares e não regular. Conta com voos diários, interligando as cidades aos mais diversos centros e capitais do país. Operam no aeroporto as companhias Azul e Gol. Aí tem umas curiosidades aqui, viu? Na cidade também tem um aeroclube de Campina Grande, localizado no distrito de São José da Mata, que opera com aviões de porte pequeno,
nas atividades comerciais e de lazer. Campina Grande teve 2 acidentes aéreos. Um não teve vítima fatal, que foi esse aqui, que de 7 de outubro de 1948, quando o avião de pequeno porte da Companhia Linhas Aéreas Paulista caiu sobre uma residência na rua Irineu Joffre. Não teve vítima fatal. O outro, segundo, quem estava nele era Renato Aragão, e foi em 1958, 5 de setembro de 1958. O avião comercial, após sobrevoar a cidade e não conseguir pousar, veio a cair no bairro do Serrotão. Nesse acidente, 13 pessoas morreram, a Companhia Lloyd Aéreo Nacional. Entre os sobreviventes estava o funcionário do Banco do Nordeste e futuro trapalhão Renato Aragão. Okay? A história da educação na cidade. Foi em 1822 que foi fundada a primeira escola em Campina Grande, numa época em que a lei exigia o ensino da leitura das 4 operações matemáticas básicas, noções de geometria prática, gramática do português e religião católica. O primeiro professor da rede pública de Campina Grande foi Antônio José Gomes Barbosa, mas em 1849 só podiam participar das escolas públicas pessoas do sexo masculino. As primeiras escolas para mulheres foram criadas em 1857. O primeiro grupo escolar da cidade foi o Solon de Lucena, que existe até hoje. E aí o professor Clementino Procópio vai fundar a primeira escola privada em Campina Grande, a Escola São José. Depois disso, outras escolas particulares vieram, como o Pio XI, Colégio Alfredo Dantas e em 1931 o Colégio Imaculada Conceição Damas, que existe até hoje, todos eles, né? Em 1954 foi fundado o Colégio Estadual da Prata, conhecido como o Gigantão da Prata. Atualmente, Campina Grande dispõe de uma ampla rede escolar e universitária que se destaca não só pela quantidade dos estabelecimentos públicos, privados existentes, mas pela extensão, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, abrangendo várias áreas do conhecimento humano. Ensino fundamental e médio. Campina Grande possui o maior colégio estadual de ensino médio da região, como também o segundo maior colégio do estado da Paraíba, o chamado Colégio Estadual da Prata, Colégio Estadual Dr. Eupídio de Almeida. Fundado em 1954, tem a capacidade de mais de 3.500 alunos e beneficia não somente estudantes campinenses, mas de diversas cidades. Campina também possui colégios particulares, tem lá o Espaço Educacional Carmela Veloso, Colégio Motiva, o Colégio Virgem de Lourdes, que é o Lourdinas, o Colégio Imaculada Conceição, que é chamado de Damas, o Colégio Panorama, o Colégio de Janira Tavares, o Colégio Alfredo Dantas, o Colégio Curso Petrônio Figueiredo e o Colégio Autêntico estiveram dentro das 25 melhores médias do Enem 2015-2016, na Paraíba. O ensino superior. Campina Grande possui 3 universidades públicas, um polo EAD da UFPB e um Instituto Federal. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba é a instituição de ensino superior e técnico, pública e federal, que possui um campus em Campina Grande. Essa instituição conta com os cursos superiores de tecnólogo em telemática, tecnólogo em construções de edifícios e licenciatura em matemática. Licenciatura em Física, licenciatura em Letras, EAD, e bacharelado em Engenharia da Computação, já que lá, né, tem todo o know-how da informática. Além dos cursos técnicos integrados e subsequentes em mineração, manutenção e suporte em informática, petróleo e gás, química, edificações e informática. O IFPB também dispõe de cursos do Pronatec, curso de extensão que é disponível para a comunidade interna e externa. O início das atividades do IFPB em Campina Grande ocorreu no final de 2006 e suas turmas pioneiras iniciaram suas atividades no início de 2007. O campus do IFPB, Campina Grande, está localizado no bairro Lina América, nas proximidades do ginásio de esportes O Meninão. E a Universidade de Campina Grande é uma instituição de ensino superior, pública federal, fundada em 2002 como desmembramento da UFPB. É considerado um dos polos de desenvolvimento científico e tecnológico do Nordeste, onde realizam-se diversos cursos de pós-graduação nos níveis de especialização, de mestrado e doutorado. A universidade possui 95 cursos de graduação distribuídos em 7 campos, localizados na cidade de Campina. A UFCG de Campina Grande, né, é a sede,
Existem Pombal, Patos, Souza, Cajazeiras, Cuité e Sumé, no interior do estado. O maior número de cursos de graduação, mestrado e doutorado estão localizados na sede da instituição. A UFCG é considerada uma das melhores instituições do ensino público superior do Brasil e a 7ª melhor universidade do Nordeste. Na última avaliação do Ministério da Educação, ela obteve o conceito 4, de um máximo de 5, no Índice Geral de Cursos, o que a credencia como uma das principais prestigiadas instituições de ensino superior do país. A Universidade Estadual da Paraíba possui sede em Campina Grande, com outro campus em Lagoa Seca, Guarabira e Catolé do Rocha. Em 2006, foram inaugurados campos da Universidade Estadual em Monteiros, Patos e João Pessoa. Ela foi fundada em 11 de outubro de 1987 pelo então governador Tarcísio de Miranda Buriti. Deixou de ser chamada de Universidade Regional do Nordeste para se transformar em Universidade Pública Estadual, reconhecida pelo Conselho Federal de Educação em 1996. A UEPB hoje possui cerca de 46 cursos de graduação, divididos em licenciatura e bacharelado, tem letras, direito, engenharia sanitária e ambiental, odontologia, filosofia, geografia, fisioterapia e enfermagem. A UEPB oferece ainda 2 cursos de nível técnico e 17 programas de pós-graduação, divididos em mestrados profissionais, mestrados e doutorados acadêmicos, e conta com aproximadamente 20 mil estudantes. Destacam-se os seguintes programas de pós-graduação: PPG, em Literatura e Interculturalidade, nota 4 na CAPES, nível mestrado e doutorado; PPG em Ecologia e Conservação, PPG em Odontologia, PPG em Serviço Social, PPG em Saúde Pública, PPG em Relações Internacionais, entre outros. A universidade destaca-se ainda por oferecer cursos de graduação na modalidade à distância e conta com mais de 35 cursos de especialização. A pós-graduação da UEPB está se consolidando a partir de parcerias com outros programas de pós-graduação, como o UFRJ, o ERJ, o FBA, o FPE e USP. A Universidade Federal da Paraíba, UFPB, é uma instituição de ensino superior pública federal brasileira e possui um polo de núcleo de educação à distância, o UFPB Virtual, em Campina Grande. O polo EAD da UFPB Campina Grande conta com os cursos de licenciatura plena em matemática e pedagogia. Universidades particulares são muitas: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, Unifacisa, Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, Escola Superior de Aviação, Faculdade Maurício Nassau, Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos, Faculdade Anglo-Americana, Faculdade de Teologia e Filosofia da Católica, Universidade Corporativa da Indústria da Paraíba, Instituto Campinense de Ensino Superior, União de Ensino Superior de Campina Grande, Faculdade Paulista de Tecnologia, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Universidade Paulista, Universidade Norte do Paraná, Fundação Universitária de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, Faculdade Senai de Tecnologia, Faculdade de Rebouças de Campina Grande e o Centro Universitário de João Pessoa. Existem instituições de ensino profissional, tanto público quanto privado, capacitando ou treinando mão de obra especializada. Na parte técnica, uma escola bastante tradicional é a Escola Técnica Redentorista, com cursos técnicos nas áreas de segurança do trabalho, informática, eletrônica e telecomunicações. O IFPB, ele também oferece cursos técnicos nas áreas de informática, química, edificações, petróleo e gás, mineração, manutenção e suporte informático e curso superior em telemática, matemática, física e construção de edifício. Instituições como SESI e Senai também oferecem o curso técnico em eletromecânica e o profissionalizante. Em 2003, de acordo com o IBGE, existiam 80.427 alunos matriculados no ensino fundamental para 3.688 professores e 19.764 alunos do ensino médio para 1.108 professores. Campina Grande conta com 19 hospitais, 100 unidades básicas de saúde, 3 centros de referência de saúde, 2 UPAs, além do Serviço Municipal de Saúde.